Fala galera, a gente está aqui em Medellín e hoje a gente vai conhecer um pouco sobre a história de um dos narcotraficantes mais conhecidos do mundo. E a gente passou a noite aqui no centro da cidade mesmo, a gente está perto da Universidade Nacional de Colômbia e é uma área residencial bem tranquila, tem segurança 24 horas. Tem algumas vagas aqui de estacionamento e a gente acabou deixando o carro aqui na frente desse condomínio. E a gente conversou com um segurança aqui durante a noite, ele nos deixou ficar aqui, mas agora de manhã um morador acabou reclamando, então a gente vai sair, vai procurar um outro lugar para ficar hoje à noite. Mas bora para nossa primeira parada de hoje. These are my memoirs, light up a cigar, smoke up the memories as I sit and dust them off. Why do people say it's just to piss you off? E a gente começa o nosso tour pelo Parque Comemorativo Inflexión. Esse parque foi construído no lugar do edifício Mônaco, onde Pablo viveu com a família dele por um período um pouco mais longo. Ele viveu aqui por 3 anos, e 3 anos pode não parecer muita coisa pra gente. Mas se considerar que ele era um dos narcotraficantes mais conhecidos e mais procurados do mundo, ficar 3 anos em um lugar só não era uma escolha muito segura. Ele viveu aqui de 85 até 88. E ele saiu daqui em 88 porque ele sofreu um atentado. O cartel de Cali nesse ano explodiu um carro-bomba na frente do edifício tentando matar ele e a família. Ele acabou saindo e o prédio ficou abandonado por muito tempo. Depois a prefeitura demoliu o prédio e construiu esse parque aqui em honra à memória das pessoas que foram vítimas de todos os acontecimentos aqui em Medellín. O terror e a violência do narcotráfico começou aqui na Colômbia entre os anos de 76 e 77 com a criação dos cartéis de Cali e Medellín. E durante uma década, mais ou menos, aterrorizou a população, mas aconteciam crimes pontuais, crimes selecionados, assassinatos e outros crimes entre as pessoas que estavam envolvidas com esses cartéis. Mas no ano de 1989, foram instaladas 71 bombas aqui na região metropolitana de Medellín e então fizeram várias vítimas indiscriminadas e a população civil começou a sofrer também ataques pelos cartéis. Esses ataques fizeram de 89 o ano auge do narcoterrorismo e fez com que a cidade ganhasse o título entre 89 e 91 de cidade mais violenta do mundo. Mas quando a gente olha os índices de homicídio, 91 foi o ano auge da violência aqui em Medellín. E o desenho desse memorial, ele contempla 3 momentos. O primeiro é onde a gente estava, que é a essência, conta um pouco da história do povo da Colômbia. Depois a gente tem o momento inflexão, que é esse muro aqui. E nesse muro estão presentes 46.612 elementos, que são esses pequenos furos aqui, que representam as vítimas do narcotráfico. E pensar, né, que cada um desses furos, desse muro gigantesco aqui, é uma vítima, é muita gente, né? É uma realidade muito triste. No mês de agosto, eles fazem um momento de homenagem aqui e colocam em cada um desses furinhos aí uma flor, homenageando as vítimas. Aqui do outro lado do monumento, eles nomeiam os atentados à bomba que aconteceram entre 84 e 91. E eles colocam a data do bombardeio e também a localidade. Então foram vários templos religiosos, vários órgãos públicos e empresas, tudo aquilo que ia contra os cartéis, eles atacavam através de bombas. E é meio assustador porque em cada quadradinho desse tem pelo menos 4, 5, 6 lugares que foram bombardeados. E isso continua por todo o monumento até lá em cima. Eu achei que terminava logo aqui. A gente consegue ter uma dimensão, né? Olhando essas simbologias todas, a gente consegue ter uma dimensão da quantidade de lugares, quantidade de pessoas que sofreram. E o terceiro momento do monumento é esse lugar que a gente está agora, que é chamado de resiliência. Ele mostra um pouco a esperança, né, e a resistência do povo e a necessidade de mudança. Eles tentam mostrar aqui o quanto isso impactou a Colômbia, a população daqui, mas como a população daqui é forte o suficiente para superar todos esses problemas. Hey, go your dreams, what you running for? Head full of steam, cause you want it, huh? Yeah, damn, we done came far. The blessings soon pay off. I don't get a day off. Feel like the playoffs, they like, when I gonna take off? Dale got laid off, now we focused on trade. Nós chegamos agora aqui na Casa Museu Pablo Escobar. Só que estávamos aqui numa discussão se nós iríamos fazer o tour ou não. Por quê? Ele custa 90 mil pesos por pessoa e, pelo que a gente viu, é interessante, mas talvez não seja interessante para todas as pessoas, como por exemplo para mim. E aí eu queria só comentar que as pessoas perguntam assim, como é que vocês fazem? Se vocês fazem tudo juntos e como é que vocês fazem também pela questão do orçamento. Aqui nós estamos em um momento exatamente assim.
nós decidimos que o Léo vai lá fazer o passeio, tanto porque ele conhece um pouco mais a história, as coisas que tem lá dentro, pelo que a gente viu, serão mais interessantes para ele, e pelo que eu vi, não me interessa muito, e a história, óbvio, ela tem uma tendência, né, para um dos lados, já que o museu é conservado e os passeios são feitos pela família do próprio Pablo Escobar. E essa aqui é uma casa que pertencia mesmo a Pablo Escobar, era um esconderijo, né, as famosas safe houses que esses chefões do narcotráfico normalmente tinham para se proteger e se esconder dos inimigos. E esse museu foi montado por um dos sobrinhos de Pablo Escobar. Então o tour promete uma experiência com pessoas que são mais próximas dele. Então vamos ver, a gente não sabe exatamente o que esperar, mas por mostrar o lado da família, né, o lado do Pablo Escobar, a gente já imagina que seja uma história completamente diferente do que a gente vê nos filmes e nos seriados. Então vamos lá ver como é que é esse tour. Y lo hacía con una clave. Y ahorita todos nosotros lo vamos a hacer como lo hacía. Plata o plomo. A gente começa o tour entrando por um quarto secreto aqui, que era onde ele guardava dinheiro. Normalmente esses espaços eles eram trancados com portas escondidas para despistar as pessoas que estivessem tentando encontrar alguma coisa aqui, e ele guardava quantias absurdas de dinheiro aqui dentro. Segundo o guia, depois de um tempo ele começou a receber o pagamento somente em bilhetes de $100. Cada bilhete pesava aproximadamente 1 grama, então ele sabia que 1 quilo de bilhetes de dólar ele tinha aproximadamente $1 milhão. E como a quantia de dinheiro que entrava aqui era muito grande, ele começou a pesar os bilhetes ao invés de contar individualmente. Para isso ele contratava mulheres que pesavam esse dinheiro, colocavam em caixas de sapato tamanho 45, porque aparentemente é o tamanho exato para colocar 1000 bilhetes de $100. E aqui tem uma pintura, uma representação do que seria uma sala dessas, né? Com vários pacotes de dinheiro e lingotes de ouro. E essas salas aqui normalmente eram todas blindadas, as paredes inclusive com chapas de metal dentro. E olha a porta para entrar na sala. É uma porta de cofre, é uma dobradiça gigantesca aqui. E aqui dentro dessa mesma sala tem um outro quartinho que é um esconderijo. Eu não vou conseguir filmar muito bem aqui dentro, mas é uma sala bem baixa. Eu tô agachado aqui e já dou com a cabeça no teto. Dizem que ele escondia, normalmente nesses lugares, um pouco de dinheiro para despistar. Ele normalmente colocava rotas de fuga por dentro desses lugares aqui e deixava um pouco de dinheiro para fazer com que as pessoas que estivessem perseguindo ele parassem para levar o que tinha aqui dentro. E essa aqui era, na verdade, uma porta que estava escondida, ó. Tem um gesso acartonado na frente. E aí, caso ele precisasse, ele teria uma rota de fuga dessa sala onde ele guardava o dinheiro. Esse é um dos carros que Pablo Escobar usava, e aqui a gente consegue ver os tiros de fuzil, outros armamentos pesados. Estos son de Glock 9mm, escopeta recortada calibre 12 y un fusil de largo alcance calibre 30, con el que se tumbaban aviones y avionetas. Y esto fue un solo atentado solito de la policía. E esse aqui foi um dos primeiros aviões que ele utilizou para carregar droga. Ele carregava cerca de 200 quilos aí dentro. Depois, com a ajuda de um mecânico, eles conseguiram remover algumas partes aí internas, inclusive o assento do copiloto, e conseguiram subir a possibilidade de carga para 400 quilos de droga. Unos aviones, por eso eran en flota, eran para cargar solamente coca y otros para cargar solamente dinero. Y por eso, el más especial de todo, y en el que comenzó a cargar $200.000 desde Panamá para Medellín, que será la ruta del dinero de regreso, fue en ese avioncito que tú estás viendo aquí. En el último viaje, él le dijo al piloto, yo quiero que tú te vayas ahí con $40 millones. ¿Y qué le dijo el piloto? Patrón, de verdad que no lo puedo complacer, porque yo sobrecargo la aeronave de peso, yo pierdo la vida porque me estrello y usted pierde la plata, patrón. Y ahí fue cuando lo puso arriba de la Hacienda Nápoles para recordarse cómo él empezó. Esse avião é um avião bem icônico porque em várias cenas que a gente vê, em seriados e filmes que retratam essa história, a gente podia ver na entrada da Fazenda Nápoles esse avião aí. A Fazenda Nápoles foi uma das propriedades mais icônicas de Pablo Escobar. Era um lugar extremamente luxuoso, tinha uma pista de avião com inúmeras aeronaves, um zoológico enorme, com várias espécies raras inclusive, e um parque de esculturas de dinossauros. Segundo o nosso guia aqui, ele contratava várias pessoas para fazer shows e aparições lá na fazenda. Segundo ele, inclusive Roberto Carlos esteve lá.
hay lugares en donde llueve, tú sabes que en Medellín llueve porque llueve, y se han causado deslaves de las montañas, y de pronto ves venir una caleta completa de billetes para acá, porque se comprobó que todavía está enterrado en Colombia cerca del 10% de la reserva federal de los Estados Unidos. Y esa es la razón por la que Bush se enfrentó con Pablo. No como dijeron en Netflix. Lo que pasa es que Pablo mató a un narcotraficante en una cárcel. ¿Tú crees que a un gringo le va a importar que mate a un narcotraficante colombiano en una cárcel? Claro que no. Esa fue la excusa que ellos dijeron. No. Lo que pasa es que Pablo les desangró el tesoro de los Estados Unidos e lhe causou uma escassez de bilhetes de 150 dólares. É muito louco pensar, né, que um narcotraficante chegou a ser uma pessoa tão rica. A gente consegue entender que esse tipo de negócio ilícito traz muito dinheiro, mas acho que normalmente a gente não consegue conceber esse tipo de coisa, né? A fortuna dele foi avaliada, alguns falam em 7 bilhões, outros em 30 bilhões de dólares. Os ganhos diários dele chegavam em torno de 60 milhões de dólares. E ele gastava dinheiro com todo tipo de coisa, né, inclusive com brinquedos. Esse aqui é um jet ski bem moderno, bem futurista, que apareceu no filme do James Bond, e Pablo Escobar comprou não só um, como 10 jet skis desse aqui, mesmo esse jet ski não estando à venda ainda. E aqui tem uma foto que ficou extremamente famosa de Pablo Escobar atrás das grades, mas eles representam como é que era a realidade, né? Que mesmo tendo um cadeado aqui, mesmo que a porta estivesse trancada, ele estava sempre solto. Então tudo não passava de uma farsa, né? Não sei se vocês conhecem direito a história de Pablo Escobar. Se vocês viram a série Narcos, retrata bastante coisa. Claro que uma visão diferente, aqui a gente está tendo uma visão da família, uma visão das pessoas que, de certa forma, estavam do lado de Pablo Escobar. E a série Narcos, por exemplo, do Netflix, acaba retratando um outro lado, né? Inclusive o lado americano da história. Tem com certeza também o lado do governo colombiano. Que começou a ser Pablo aí? Começou a salir e entrar para hacer operaciones de narcotráfico como si estuviera libre. Entraba y salía cuando le daba la gana. Él hacía torneos de fútbol. Todos los jugadores de primera división iban a jugar con él allá en la cárcel. Pero no se le ocurrió una mejor que venir y contratar a ese señor que tú estás viendo ahí. Es decir, a Diego Maradona, para jugar con él un jueguito en la cárcel que Maradona lo jugó y después se regresa a Argentina el otro día y de esa entrevista que tú ves allí, que si te acercas y la lees dice tres cosas. Primero, que al llegar aquello parecía un hotel de lujo de Dubái, claro. Los baños eran en mármol, la grifería era en oro, las cerraduras de las puertas eran en oro. Que en la noche se había armado la rumba, donde él había visto las mujeres más bellas que había visto en su vida, las había visto. Pero que como él no veía televisión y de noticias no sabía nada, él no sabía quién era Pablo Escobar. No tenía ni idea. ¿Qué pasó? Quedaron muy mal internacionalmente y trataron de cambiar el lugar de prisión de Pablo hacia La Picota en Bogotá. ¿Y qué pasó? Que Pablo lo supo y se escapó. Listo, voló. Techo blindado, parabrisas blindado, puerta blindada con Kevlar y bajo el auto la placa que le puse equipando, las bombas, tanque de gasolina blindado, turbo y el sistema de lanzamiento de gas para cubrir el auto e intoxicar. Micrófono que ahí lo ves conectado con el auto y luego con la antena para hacer del auto un celular. Aqui a gente vê também alguns móveis onde ele conseguia esconder dinheiro. Esse aqui tem um fundo falso, aí quando abria o fundo, ele conseguia colocar uma quantidade grande de dinheiro aqui. Teoricamente ele conseguia colocar nesse móvel aqui 3 milhões de um lado e 3 milhões de dólares do outro. Como foi evolucionando el tráfico de cocaína? Primero, en esa avioneta fue cargado 200 kilos y tras pedirle al piloto que sacara el asiento, al mecánico, perdón, que sacara el asiento del copiloto 400. Luego de eso comenzó a llevar la cocaína en aviones anfibios canadienses para apagar incendios. Pero Pablo no era bombero, no cargaba sino coca y cargaba 5.000 kilos. Abría las compuertas, los paquetes ahí en el mar, la llevaba hacia allá. Después, 8.000 kilos en submarinos livianos, pequeños, hechos por los rusos para ser indetectables por los radares. Y por último, 10.000 kilos ahí en llantas que obtenía gratuita, metía la cocaína, la llevaba a los Estados Unidos y así llegaban en barcos allá, sin pagar fletes, costos ni impuestos.
Outra coisa bem icônica eram essas motos aqui, que ele pintava de 2 cores. Então, olhando de um lado, a gente via uma moto de uma cor, e olhando do outro, a pessoa enxergava outra cor. Isso porque quando ele roubava bancos, ele utilizava essas motos aí, e aí as testemunhas que viam o roubo acabavam se confundindo. As pessoas que estavam de um determinado lado da rua falavam que o bandido tinha fugido de uma moto vermelha, por exemplo, e as que estavam do outro lado, numa moto preta. Então ele foi mudando as motos e as cores ao longo dos anos. Pablo, que lo vio y lo escuchó todo, que gritó en la casa donde estaba, me sapearon. Sale del inmueble donde estaba, brinca a la azotea de la casa de al lado, se paró, miró para el lado. De aquí atrás se sacó una revólver Six Hour que se puso aquí durísimo y delante de todo el mundo jaló el gatillo, se metió un tiro y se suicidó. Ahora, ¿por qué ellos dijeron que 5 tiros en el torso superior? Era la forma de justificarle a los americanos el por qué ellos tenían que pagar una recompensa. Porque el suicidio no genera pago de recompensa. Si tú te suicidas, ni te capturaron ni te atraparon. Así que no hay recompensa que pagar. Además, en aquel tiempo, las leyes del narcotráfico eran tan pequeñas, eran tan simples, estaba empezando, que cuando los narcos se suicidaban, su patrimonio pasaba directo como herencia hacia la familia. E aí? Hello! 2 horas depois, quase 2 horas depois. Demorei, né? Valeu a pena? Vale 100 dinheiros? Essa é a pergunta de $1 milhão. Vale 100 reais? Então, acho que é melhor eu entrar, né? Nesse nível, assim, é perigoso. Perseguido. Então, foi confuso. Eu comecei com uma pessoa, daí não era com aquela pessoa, daí eu peguei uma turma no meio do caminho, aí eu vi a história de um certo pedaço pra frente, e aí depois ele começou de novo o tour comigo e mais 2 pessoas. Então foi meio caótico, assim. O pessoal é gente boa, mas devo confessar que tem uma energia não tão boa, assim, parece o lugar, sabe? Mas já era de se esperar, né? Vamos combinar normal, aqui, né? Eu acho que é interessante a gente ouvir, né, os 2 lados da história, o que os filmes mostram, né, que é um pouco o lado político da coisa, e o que a família enxergou durante todo esse tempo. Então eles acabam falando muito do lado humano de Pablo Escobar, pelo fato de ele ter ajudado muitas famílias, né, ele construiu 1000 casas em um bairro daqui que era um lixão antigamente, e doou para as famílias. Mas a gente consegue ver também o lado político, né? Ele quis entrar na política de alguma forma, e nada melhor do que ter a população do lado dele. Então não dá para saber se foi algo genuíno mesmo ou se foi por uma questão política mesmo para ter a população do seu lado. Então ele fez muitas coisas boas por uma parte da população, mas acho que nada traz de volta as pessoas que perderam a vida por causa do narcotráfico, né? Então, por mais que ele tenha esse lado humano, né, ele fez muitas coisas ruins e precisava pagar por isso. Não tem coisa boa o suficiente que possa equilibrar essa balança. Exato. Não tem como... É uma conta que nunca vai fechar, né? Não importa o que a pessoa faça. É um lado diferente da história, que eu acho interessante conhecer, mas confesso que eu não sei se vale os 100 e poucos reais. E o que a gente fala, né? A gente faz os passeios pra contar pra vocês se vale a pena ou não, pra você, né, economizar o seu dinheiro. No caso aqui a gente já esperava, então a gente já economizou o meu ingresso. Mas é como o Léo falou, assim, você conseguir ter um contraponto e escutar os 2 lados da história, mesmo sabendo que não existe uma versão que possa minimizar ou que possa, de alguma forma, suavizar tudo que aconteceu, né? Mas é interessante pra gente conhecer as coisas. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que na entrada e saída, né, a gente passa por uma loja de souvenirs que tem todo tipo de souvenir do Pablo Escobar. Então, desde camisa, deck de baralho, ponchos, isqueiros, enfim, você imaginar com o nome Pablo Escobar ou com a foto dele tem ali. Então, tem muito esse lado comercial, né? Tanto que tem um valor alto justamente por isso. Então agora a gente vai almoçar, enquanto eu tava fazendo tour, a Fábio tava fazendo comida, pra gente poder seguir pro nosso próximo destino. E a comida é salada, que muitas pessoas não consideram como um almoço. Mas pra gente é. Pra gente é.